Graça e paz a todos, sejam bem-vindos. Louvo e engrandeço o nome do nosso Deus pela sua vida. Nós estamos na iminência de encerrar um ciclo e entendemos muito bem isso da parte do nosso Deus. O lugar importa. Eu estarei em todas as lives e também nos cultos, dando esse entendimento para você, Filadélfia. Esteja no lugar certo, na hora certa, onde um ciclo vai fechar e um novo vai se abrir, porque nesse momento você vai precisar de direção, nesse momento você vai precisar saber para onde ir, nesse momento você não pode estar perdido, colocando isso como ao acaso. Seja um homem de Deus, uma mulher de Deus e compreenda, você não vai começar 2021 sem direção. Você não vai começar 2021 sem saber para onde vai, o que fazer, como fazer. Mas para isso, esteja no lugar certo, na hora certa. Faremos ainda esse ano, dia 18, sexta-feira, a apresentação da aliança. E dia 19, é um sábado pela manhã, faremos aliança apostólica com as pessoas que decidiram correr uma carreira com a comunidade Filadélfia aqui de Mogi Guaçu. Estando osso com osso, estando como família, estando como um só corpo nesse tempo das suas vidas. Sábado, vamos fazer 2 casamentos. Segunda-feira, vamos fazer 3 casamentos. Como nós ouvimos aqui domingo à tarde, tem muita coisa para Deus fazer esse ano ainda na sua vida, na minha vida. Muita coisa boa para romper, muita coisa boa para concluir. E nós estamos correndo em função de tantas coisas boas que estão acontecendo na comunidade. Estamos também numa série de mensagens guiados por Deus. Eu estive falando da vida de Abraão, como Deus guiou Abraão. Eu falei com você também como Deus guiou o rei Davi, como Deus guiou Sansão, um juiz que foi consagrado desde o ventre da sua mãe. Hoje eu quero falar de um homem chamado Jonatas, um príncipe em Israel. Quero falar um pouco da sua vida, de um período específico da sua vida, porque essa palavra que eu vou ler e vou pregar para você, é uma palavra importantíssima para esse ano, para você concluir nesse encerramento de ciclo, a exemplo de Jonatas, que eu vou pregar para você. Eu vou ler para você a Bíblia que está em 1 Samuel capítulo 14, eu vou ler alguns versículos para que você ouça um pouco sobre a vida do Jonatas, e eu quero fazer algumas considerações das decisões de Jonatas, das escolhas de Jonatas nesse episódio aqui da Bíblia. Disse assim a Bíblia no 1 Samuel 14: certo dia Jonatas, o filho de Saul, o príncipe, ele disse ao seu jovem escudeiro: vamos ao destacamento dos filisteus, vamos do outro lado comigo. Ele, porém, não contou isso ao seu pai Saul. Saul estava sentado debaixo de uma romanceira na fronteira de Gibeá. Com eles estavam 600 soldados, entre os quais Aias, que levava o colete sacerdotal. Ele era filho de Aitube, irmão de Icabode, o filho de Finéias, o neto de Eli, o sacerdote. Ninguém sabia que Jonatas havia saído do meio do exército com o seu pajem, com o seu escudeiro. Em cada desfiladeiro, em cada lado do desfiladeiro que Jonatas pretendia atravessar para chegar ao destacamento filisteu, havia um penhasco íngreme em ambos os lados. Um se chamava Bozês, o outro se chamava Sené. Havia um penhasco ao norte que dava para a direção de Miquimás, havia um que era ao sul que dava na direção de Geba. Jonatas disse para o seu escudeiro: vamos aos destacamentos daqueles incircuncisos, talvez o Senhor haja em nosso favor, pois não pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos ou seja com poucos, o Senhor salva.
Disse o seu escudeiro: faze o que estiver no seu coração, na sua mente, meu príncipe, eu estarei contigo. Jonatas então disse: venha, vamos atravessar na direção dos soldados. Deixaremos que nos avistem de longe. Se eles nos disserem: espere até que chegamos aí perto, ficaremos onde estivermos e não avançaremos. Mas se disserem: subam até aqui, subiremos nós dois, pois este será um sinal para nós de que o Senhor os entregou nas nossas mãos. Então os dois se deixaram ver pelo destacamento filisteu, e o destacamento disse: vejam, os hebreus estão saindo dos buracos onde estavam eles escondidos. Gritaram então para Jonatas e gritaram para o escudeiro: subam até aqui e lhes daremos uma lição. Diante disso, Jonatas imediatamente disse para o seu escudeiro: siga-me, o Senhor os entregou nas nossas mãos. Jonatas começou a escalar o desfiladeiro, usando as mãos e os pés. O escudeiro foi logo atrás de Jonatas. Jonatas derrubava os inimigos e o escudeiro que estava atrás dele matava. Naquele primeiro ataque, Jonatas e seu escudeiro mataram cerca de 20 homens numa pequena área de terra. Até aí eu quero ler com você. É um texto conhecido da Bíblia, onde Jonatas, o príncipe, o filho de Saul, aquele que Davi amava e até chegou a fazer alianças com ele. Eu já preguei sobre isso. Quando Davi fez uma aliança com Jonatas, falando da posteridade, falando do futuro, caso acontecesse algo com aquele que ficasse vivo cuidaria da parentela do outro. Uma aliança linda. Havia uma guerra nesse momento da história. O rei de Israel era o Saul. O povo inimigo eram os filisteus. A guerra estava travada. Saul estava nos campos de batalha com 600 homens, procurando filisteus para matá-los. Mas a Bíblia fala que o príncipe, o Jonatas, com o seu escudeiro, decidiu sair do meio do exército do Saul, sem avisar absolutamente nada. Eles saíram do meio do exército e eles diziam uns para os outros: o nosso Deus, Ele pode livrar com muitos ou com poucos. Nós não precisamos estar aqui no meio do exército de meu pai Saul para ver a mão de Deus operar. Ele pode operar através de nós. O escudeiro falou: eu concordo, eu creio. Eles chegaram num desfiladeiro e era íngreme, e ambos os lados estavam ali soldados filisteus. Jonatas olhou para o seu escudeiro e disse: deixemos que os inimigos nos vejam, e quando eles nos avistarem, se eles disserem: fiquem aí, nós ficaremos parados esperando eles e não faremos nada. Mas se os filisteus que estão nessas colinas disserem para nós: subam até aqui, então nós entenderemos que o Senhor tem nos entregado nas mãos estes soldados filisteus. E eles partiram, eles fizeram exatamente isso. E eu acabei de ler com você a história, onde naquele dia eles mataram 20 soldados. A Bíblia disse que cada um daquelas colinas tinha um nome. Um lado se chamava Bozez e o outro se chamava Sené. Eu fui buscar a tradução dessas duas palavras e eu percebi que um lado dessa colina íngreme, chamada Bozez quer dizer brilhante. O outro lado da colina, que é Sené, quer dizer moita de espinhos. O Jonatas, a Bíblia não fala se ele foi por Bozez ou se ele foi por Sené, se ele foi pelo lado brilhante ou se ele foi pelo lado da moita de espinhos. A Bíblia não narra
o lado que ele escolheu. A Bíblia diz apenas o nome dos dois lados, o que quer dizer os dois lados, mas ele escolheu um dos lados, mas não escolheu apenas de uma forma ocasional. A Bíblia diz que ele orou, a Bíblia diz que o pajem, o escudeiro, concordou, e a Bíblia diz também que ele fez uma prova com Deus. Se os soldados inimigos mandarem subir, então o Senhor nos entregou eles nas nossas mãos, nós vamos matá-los. Se os soldados disserem, fica aí que nós vamos até você, então não faremos nada, porque certamente o Senhor não está conosco. E é exatamente disso que eu quero falar com você. É exatamente disso que eu quero entender com você, porque naquele momento da história, Saul estava sendo guiado por Deus. Mas mesmo no exército de Saul, que já estava sendo guiado por Deus, um príncipe tomou uma decisão. Um príncipe fez uma escolha: sair do meio do exército de Saul e batalhar por conta própria, junto com o seu escudeiro. Mas ele não fez isso de forma imprudente. Ele orou, ele pediu um sinal. Ele sabia que o Deus de Israel podia livrar com muitos, mas também poderia livrar com poucos. Ele sabia que se Deus quisesse, Deus poderia entregar na mão dele, de Jonatas, muitos soldados filisteus. E ele mesmo saindo do meio do exército do seu pai, ele sai guiado por Deus. Ele sai direcionado por Deus. Ele sai fazendo prova com Deus. E ele não está sozinho. Ele sai debaixo de concordância. O escudeiro, o pajem, estava concordando, dizendo: faz tudo que tiver na tua mente e coração, eu serei contigo, Jonatas, meu príncipe. Eu vejo que nós estamos fechando um ciclo nas nossas vidas. O ano de 2020 está encerrando. O ano de 2020 está prestes a fechar, a encerrar. E nós não podemos encerrar o ano de 2020 de qualquer forma. Olhando para essa palavra, olhando para esse texto, eu quero acreditar que Deus me deu essa palavra do tipo: você pode encerrar 2020 com vitória. Você pode encerrar 2020 guiado por Deus com vitória. Mas olhando para o Jonatas, existem detalhes, existem coisas importantes que eu preciso prestar atenção. Que Deus pode me livrar, que Deus pode me dar a vitória, eu tenho absoluta certeza. Mas existe um contexto de como esse Deus deu a vitória para Jonatas, de como esse Deus operou, dando a ele 20 soldados. 2 mataram 20 num campo íngreme, cuja desvantagem era de quem estava embaixo. Jonatas estava na desvantagem. Jonatas estava numa posição desfavorável. Jonatas estava escalando, enquanto o inimigo estava de cima, armado e bem posicionado. Só Deus poderia operar aquele milagre. Olhando de forma natural, olhando por uma estratégia de batalha, certamente Jonatas morreria, e o seu escudeiro também morreria. O inimigo estava bem posicionado no alto, bem armado, enquanto que Jonatas estava à vista de todos, para ser flechado, lançado. Ele teria que escalar, e a Bíblia diz que ele estava escalando com mãos e pés. Pastor, se ele estava escalando com mãos e pés, onde é que estava o escudo? Onde é que estava a espada? Perceba como a posição do Jonatas era muito desfavorável, porque ele precisava das mãos e ele precisava dos pés para escalar a coluna, cuja Bíblia diz era muito íngreme. Interessante você perceber, meu irmão, que aos olhos naturais, nada estava a favor de Jonatas. Olhando de forma estratégica, a estratégia do Jonatas era
péssima. Mas quando você olha o final da história, você percebe que Deus deu a ele uma grande vitória. Não foi pequena, foi uma grande. 2 pessoas mataram 20 soldados, numa condição horrível. Só que esse texto não deve ser observado apenas de forma natural. Nós, os crentes que somos espirituais, nós olhamos para a palavra de Deus e buscamos o entendimento do sobrenatural. Nós olhamos para a palavra de Deus e tentamos perceber como é que Deus está operando, como é que Deus está fazendo, para trazer para as nossas vidas os princípios e nós aplicarmos no nosso dia a dia. No caso, irmão, eu vou dizer uma coisa para você: o ano de 2020 foi completamente desfavorável. O ano de 2020 para nós, quando nós olhamos de forma natural, estrategicamente, nós estamos, meu irmão, muito, mas muito desfavorável. Você olha para a pandemia, você olha, meu irmão, principalmente, eu vou falar de uma situação, as pessoas que trabalham com comércio. Pastor, o que eles têm a favor? Nada. O comércio tem que fechar suas portas com horário determinado. O comércio não pode receber o seu público. O comércio tem uma série de fatores que desfavorecem ele para o bom negócio. As empresas. O mundo está numa posição desfavorável. Quando nós olhamos, meu irmão, parece que o inimigo está tão bem entranhado, parece que está tão bom para ele. Como estava, meu irmão, Jonatas, numa batalha contra os filisteus. Nós olhamos para ele e falamos: mas como é que esses dois, tendo que escalar essa montanha, vão vencer 20 homens armados e bem posicionados, sendo que ele, para escalar, tem que usar as mãos e tem que usar os pés? Nós estamos falando de um milagre aqui. Nós estamos falando de algo que somente Deus poderia operar. Nós estamos falando de um Deus que livra com poucos, livra com muitos. Mas o chavão que foi usado aqui pelo príncipe Jonatas foi que ele fez uma prova com Deus. Ele sabia que a desvantagem era toda para ele. Ele sabia que ele estava numa posição horrível. Somente Deus poderia livrá-lo. Mas ele tinha do lado dele algo maior do que um soldado. Ele tinha alguém ali que dizia para ele: Jonatas, meu príncipe, tudo que estiver na tua mente ou no teu coração, faze-o e eu serei contigo. A primeira coisa que eu vejo aqui nesse texto, antes do milagre, é que Jonatas tinha concordância para fazer o que ele estava fazendo. E a minha Bíblia diz em Mateus 18:18, que se 2 concordarem a respeito de alguma coisa aqui nessa terra, fica ligado no céu. E se eles quiserem desligar na terra, fica desligado no céu. Jonatas tinha algo precioso. Além de uma espada e de um escudo, ele tinha uma concordância que estava com ele, estava ligando para ele, estava osso com ele. Se você nesse final de ano, nesse encerramento de ciclo, se você olha e vê a grande desvantagem, seja no seu trabalho, seja no seu relacionamento, pastor, a desvantagem é grande para mim. No meu relacionamento, quando eu olho, pastor, é quase que impossível. Isso aqui vai acabar em morte, isso aqui vai acabar em separação e divórcio. Quando eu olho para a minha empresa, pastor, a desvantagem é tão grande que... Quando eu olho para a minha vida espiritual, pastor, é morte. Pelos olhos naturais, não tem como sobreviver a isto. Como Jonatas. Só que ele tinha, meu irmão, um fator importantíssimo. Ele tinha a concordância. A Bíblia diz que se 2 concordarem, fica ligado, fica estabelecido. Deus opera. Pastor, eu estou prestes a tomar uma atitude. Eu tenho que tomar uma atitude esse ano ainda, esse mês ainda, no encerramento desse ciclo. Mas eu tenho uma grande desvantagem. Irmão, se você está numa desvantagem e é visível,
Se você sabe, meu irmão, que pelos olhos naturais é impossível, não subestime nada disso. Não julgue você ser super ou hiper para dar conta. Mas olhando para a Bíblia, olhando para um Deus que pode com muitos ou com poucos, olhando para um Deus que independe de situações, Deus não precisa de vantagem nenhuma para vencer. Deus pode estar com a maior desvantagem possível. Deus não vence porque está vantajoso. Ele vence porque Ele é Deus, Ele está acima de qualquer vantagem ou desvantagem. Mas nós, normalmente, quando vamos decidir alguma coisa, nós procuramos decidir com vantagens. Dificilmente nós decidimos pela desvantagem, crendo em Deus. Mas talvez hoje seja o seu caso. Pastor, não tenho vantagem nenhuma. Se eu tiver que ter uma vitória aqui nessa situação, vai ser pela fé, vai ser para a glória de Deus, porque é impossível. Então você vai ter que procurar a primeira coisa, a primeira ferramenta, o primeiro indício, a primeira evidência, uma concordância. Se você é casado, seu esposo concorda, sua esposa concorda com o que você está prestes a fazer. Se você tem uma empresa, seu sócio, ele concorda. Se você é membro de uma igreja, pastor, eu não sou casado, eu não tenho sócio, procure o seu pastor. Seu pastor concorda com o que você está prestes a fazer, você precisa encontrar uma concordância, seja seu cônjuge, seja seu sócio, seja o seu pastor, seja o seu pai, seja a sua mãe. Você precisa encontrar concordância, alguém que diga: estou com você para o que der e vier. Faze o que está na sua mente e no seu coração, eu serei contigo. Você precisa encontrar a concordância, a conexão que vai linkar você no Mateus 18:18. O que dois ligarem, fica ligado na terra, fica ligado no céu. Jonatas tinha conexão, Jonatas tinha concordância, e ele nem precisou pedir. O escudeiro se jogou em lealdade, dizendo: meu príncipe, o que tiver na tua mente, o que tiver no teu coração, conta comigo. Você tem aliança com alguém? Você tem uma aliança com alguém nesse mundo? Alguém que você pode contar? Alguém que vai estar com você para você fazer o que você está prestes a fazer? Porque se você não tiver nenhuma concordância, eu já vou alertar você aqui: não faça. Se você não tiver o acordo da sua esposa, do seu sócio, do seu pastor, se você não tiver o acordo, não faça, porque o texto que está sendo pregado hoje, ele está se iniciando debaixo de uma concordância. O milagre aqui começa com uma concordância de lealdade, um pacto, um acordo. Pastor, a minha esposa está comigo, isso é bom. Pastor, o meu pastor está comigo, isso é bom. O meu sócio está comigo, nós estamos em acordo. O Amós 3:3 diz: mas como, pois, poderão andar dois juntos, se não houver comum acordo? Para alguém andar comigo, tem que estar concordando comigo. Pastor, eu tenho o acordo, eu tenho quem esteja comigo osso com osso. Você já tem muita coisa. Pastor, para ganhar essa batalha precisa de espada? Precisa de escudo? Irmão, o que nós estamos precisando primeiro aqui não é espada, não é escudo, não é lança, não é cavalo, não é arco, não é flecha. É uma concordância espiritual. Alguém que liga, alguém que desliga comigo. Nós estamos encerrando um ciclo. Pode ser que você esteja na maior desvantagem, como Jonatas. Pastor, é íngreme. O inimigo está bem posicionado, nós estamos em menor número. Mas o nosso Deus pode livrar com muitos ou com poucos. O nosso Deus não precisa de vantagem para nos dar vitória. O que é que precisa então? Precisa de uma concordância, precisa de alguém. É bom que sejam dois, disse Jesus. É bom que sejam dois. Pastor, nós já temos uma concordância. Esse é o primeiro passo. O segundo passo que o Jonatas teve foi orar.
E ele invocou a Deus, em concordância com seu escudeiro. E eles disseram juntos, enquanto falavam para Deus: se os filisteus nos disserem, nós iremos a vocês, fiquem aí, então nós não lutaremos, porque o Senhor não está conosco. E o pajem disse: eu concordo. Mas se o Senhor quiser nos entregar nas mãos esses filisteus, para que nós possamos matá-los, então eles dirão: subam a nós. E a Bíblia diz que quando eles se achegaram perto dos filisteus e permitiram que os filisteus o vissem, os enxergassem, eles ficaram ali esperando, porque eles tinham um voto com Deus, uma prova com Deus. Se o inimigo falar, fica. Mas se o inimigo falar, vem, então nós vamos matá-los. A Bíblia diz que os inimigos primeiro zombaram do príncipe, zombaram do pajem, do tipo: onde é que vocês estavam escondidos? Subam, venham a nós. Quando eles disseram subam, venham a nós, o Jonatas imediatamente disse para o escudeiro: certamente o Senhor nos entregou nas mãos esses filisteus. Mas veja, Jonatã não desembanha a espada, Jonatã não se esconde no escudo. A Bíblia diz que Jonatã começa a escalar com mãos e com pés. É íngreme, é colina, é desfiladeiro, com mão e com pés, com dificuldade para subir. E o seu escudeiro atrás também não estava com lança, também não estava com escudo, também não estava com espada. A Bíblia diz que quando Jonatas chegava perto daqueles soldados, de mãos limpas, não se defendia com escudo, não tentava perfurá-los com espada, porque ele estava com as mãos limpas, ele estava escalando. A Bíblia diz que a única coisa que o Jonatas fazia era derrubar o inimigo. A Bíblia diz que Jonatas subindo derrubava, de alguma forma ele derrubava o inimigo, e o seu pajem, o seu escudeiro que estava atrás, os matava com a sua faca, com a sua lâmina. O Jonatas subia e derrubava, o escudeiro matava. O Jonatas subia e derrubava, e o escudeiro matava. Pastor, qual que era a vantagem? Eles estavam numa posição íngreme. Quando os homens com escudo, com espada, com lança tentavam se mover, o Jonatas, que não tinha nada nas mãos, tinha muito mais destreza para se agarrar, empurrar e derrubar. E o seu escudeiro, que só tinha essa preocupação, o inimigo caído, tentando se levantar, o escudeiro o perfurava e o matava. Pastor, quando eu olho para essa história, ela me inspira. Porque, pastor, eu não tenho nada nas minhas mãos, eu não tenho ferramentas para isso, eu não tenho como, eu não tenho escudo, eu não tenho lança, eu não tenho espada, não tenho essa vantagem bélica. É por isso que você precisa ter uma concordância com alguém. É por isso que você não pode estar sozinho, porque, irmão, perceba que a concordância da oração existiu, mas na hora do combate, embora eles matassem 20, a vantagem virou, porque era Jonatã e o escudeiro para matar um filisteu. Quando chegava perto, eram 2 contra 1, era um derrubando e o outro matando. É incrível como, meu irmão, a coisa virou. É incrível, meu irmão, como a coisa se tornou de uma maneira até impossível de se prever. Concordou na oração e ajudou na matança. Concordância e também na hora da prática
teve que botar a mão na obra. Pastor, tem hora que a minha esposa, eu pego na enxada, ela pega na pá. Pastor, tem hora que é nós dois para dar conta. Irmão, não é só para orar não. O escudeiro não ficou só concordando com o seu príncipe não, só orando e dizendo, Deus vai nos... Não, na hora do vamos ver, botou a mão na massa. Um derrubava, segurava e o outro matava. 20 caiu naquele dia nas mãos de Jonathan e seu escudeiro. Nós estamos encerrando um ciclo, nós estamos encerrando um período. Talvez você olhe para a sua vida e fale, pastor, eu estou numa desvantagem imensa, aos olhos naturais é impossível, mas olhando para essa história eu me inspiro e eu percebo que eu tenho uma concordância, eu tenho quem está comigo, eu tenho uma aliança, eu tenho um pacto. Então você já tem metade, meu irmão, do que você precisa. A outra metade é o passo da fé. Só que o passo da fé só será dado. O passo da fé, eu repito, só será dado quando você fizer votos e provas com Deus. Jonatas não foi o primeiro da Bíblia que fez voto com Deus para ter certeza de alguma coisa. Algumas pessoas acham que é pecado. Pastor, eu acho que é falta de fé a pessoa fazer uma prova para ver se Deus está com ela. Não, irmão, não é falta de fé, é sabedoria. Não é falta de fé, é uma busca de certeza para você fazer algo impossível, porque Jonatas arriscou a própria vida. Como é que você vai arriscar tudo sem ter a certeza? O Jonatas arriscou tudo, mas fez uma prova com Deus para ter certeza absoluta. E quando ele partiu no passo de fé, ele já partiu dizendo para o escudeiro, certamente o Senhor nos entregou os filisteus nas nossas mãos para matá-los, é certeza. Eles disseram, venha. Lembra do Gideão? Quando Deus disse para Gideão, Gideão, estou contigo, vai nessa tua força, Gideão, você vai lutar e vai matar 100 como se fosse um só homem. E o Gideão, Senhor, se o Senhor vai livrar mesmo Israel pelas minhas mãos, eu vou colocar esse novelo aqui de lã, e pela manhã, toda a terra estará encharcada, e o novelo vai estar seco. No outro dia, ele botou lá o novelo, toda a terra estava encharcada e o novelo estava seco. Você pensa que ele já saiu? Não, ele fez outra prova com Deus. Senhor, não esteja bravo nem irado comigo, mas amanhã eu quero o novelo encharcado e toda a terra seca. Pois no outro dia, o novelo estava tão encharcado que encheu uma taça de água. E toda a terra estava seca. Pastor, é pecado fazer voto com Deus, uma prova com Deus para ter certeza? É bíblico, não é pecado nenhum. O Gideão fez mais de uma vez. Se eu continuasse pregando Gideão para você, daqui a pouco Gideão está fazendo outra prova com Deus. Você pode fazer uma, duas, mais. O Jonatas fez uma, para ele foi suficiente uma, mas ele fez. A direção para você que está sendo guiado por Deus hoje é essa. Está na desvantagem? Pastor, olhando pelos olhos naturais é impossível. Você tem concordância? Pastor, ninguém concorda comigo nisso. Então não faça nada. Você tem concordância? Pastor, a minha esposa concorda. Meu amigo concorda, meu patrão concorda, meu funcionário concorda, meu pastor concorda, meu sócio concorda. Você tem concordância? Tenho. Então você tem metade da coisa. Mas para você dar o passo e arriscar tudo, ou até a própria vida, como Jonatas, só debaixo de uma prova com Deus. O Jonatas fez essa.
Se eles disserem, venha, então o Senhor nos entregou. Se eles disserem, nós vamos, então não faremos nada, porque o Senhor não está conosco nisso. Algumas pessoas têm que tomar decisões esse mês importantíssimas. Mas irmão, se você não tem concordância, não toma. E sem fazer uma prova com Deus, não dê o passo da fé. A direção hoje para homens e mulheres que estão sendo guiados pelo próprio Deus são duas coisas: concordância e prova com Deus. Concordância e prova com Deus. Pastor, tem essa pessoa aqui que ela concorda comigo, mas ela não é crente. Não serve. Você só pode ter uma concordância, meu irmão, de alguém que crê no mesmo Deus que você crê, de alguém que tem a mesma fé que você tem em Jesus Cristo. A concordância que tem valor aqui é do povo de Deus. Pode ser esposo, esposa, amigo, pastor, patrão, funcionário, sócio. Mas tem que ser um crente em Jesus Cristo, alguém que ouça a voz de Deus. Alguém que conheça o Espírito Santo de Deus. Alguém que você possa olhar e falar, não, Deus está com ele. Então você vai ligar e vai ficar ligado. Você pode fazer a prova que você quiser, irmão. Mas você vai ter que fazer uma prova antes de dar esse passo de fé. Antes de fazer aquilo, meu irmão, que pode ser... O senhor arriscou a vida. Como é que você vai arriscar a sua empresa, o seu negócio? Como é que você vai arriscar tudo sem ter certeza de que Deus está com você? É por isso que você precisa fazer uma prova. Eu lembro quando eu conheci Jesus Cristo, uma irmã, ela dizia assim, ó, eu era novo convertido, eu fui lá na casa dela para receber oração, porque... Quando nós conhecemos Jesus, nós queremos muito que as pessoas orem pelas nossas vidas. E se a gente sabe que a pessoa é de oração, a gente vai lá e fala assim, você não ora pela minha vida? Pelo que você quiser, ora para mim. E ela dizia, porque ela era uma moça jovem, solteira, bonita, ela dizia para a mãe, mãe, eu só caso com Deus se aparecer aqui na minha porta um homem que traga cocada para a senhora comer. Porque o dia que aparecer um homem aqui, querendo me namorar, com cocada na mão, esse daí é o meu preparado, meu escolhido. Irmão, essa mulher esperou o homem da cocada. Mas pasme, o homem da cocada chegou. Chegou um pretendente um dia na porta dela, um irmão em Jesus Cristo, oferecendo cocada para a mãe. E quando ele tirou o presente para a mãe, que era uma cocada, ela se declarou para ele dizendo, eu orei a Deus faz muito tempo, que o homem que eu me casaria, ele ofereceria para a minha mãe cocada. Esse dia chegou. Essa prova com Deus cumpriu. Eu tenho certeza, é com você que eu vou casar. É disso que eu estou falando, irmão. Pode ser a prova que você quiser, mas sem a prova, não dê o passo de fé. Pastor, mas eu já tenho a concordância. Sem a prova, não dê o passo de fé. O texto é claro, tem que ter concordância e tem que ter a prova com Deus. Principalmente, meu irmão, você que está comigo aqui na Filadélfia, sabe que o ciclo está fechando, sabe que, meu irmão, a desvantagem é muito grande, é impossível, pastor, é 2 para vencer 20, a coisa vira com Deus. Jonathan só derrubava, o escudeiro só matava. E foi relatado na Bíblia, grande foi o livramento que Deus deu a Jonatas, entregando 20 soldados filisteus, num espaço pequeno de terra. Pastor, por que a Bíblia fala num espaço pequeno de terra? Porque eles estavam perto.
Não deu tempo, meu irmão, de sair correndo, de pensar muita coisa, foi rápida. É que nem você. Quando Deus operar na tua vida, irmão, vai ser rápido. Pastor, esse ano ainda? É rápido. É esse ano ainda. Desde que você tenha duas coisas: a concordância de um homem ou de uma mulher de Deus, alguém que esteja com você osso com osso, para o que está na sua mente e no seu coração, e Deus confirmando a prova que você estabeleceu. A prova que eu faço com Deus ninguém sabe. A prova que eu faço com Deus só eu e Deus sabe. E por que, pastor, só você e Deus sabe? Porque ninguém pode saber, porque eu não posso correr o risco de alguém saber e fazer porque sabia. Tem que ser, meu irmão, eu e Deus, ponto. Porque se acontecer, eu vou ter uma certeza tão plena dentro de mim, que Deus está comigo, eu não vou ter medo de nada, eu vou escalar esse monte, eu vou derrubar esse filisteu de mãos limpas. A coisa vai virar e grande vai ser o livramento do Senhor, grande vai ser o milagre, grande vai ser o testemunho que eu vou dar esse ano ainda. De um lado nós temos Saul com o seu exército, esperando alguma coisa acontecer. Do outro lado nós temos dois, Jonatas e o escudeiro, se posicionando em fé, em concordância, vendo alguma coisa acontecer. Você pode fazer, meu irmão, como Saul e os seus soldados, ficarem esperando alguma coisa acontecer. Ou vocês podem fazer como Jonatas e o escudeiro, dando um passo de fé, mediante a votos e concordâncias com homens de Deus, e ver Deus operar a grande vitória, porque aos meus olhos foi uma grande vitória. Espero que aos seus olhos também você consiga enxergar, irmão. Seu Deus é tão poderoso, seu Deus é tão grande, seu Deus não precisa de vantagens, mas o seu Deus tem alguns princípios, tem que ter concordância. Seu Deus não precisa de vantagens, mas o seu Deus tem alguns princípios. Faça voto, tenha certeza, não pode haver dúvida nenhuma, o risco é muito grande, você pode perder tudo, até a vida. E você não vai poder culpar ninguém. Deus está lhe dando a direção porque Deus lhe guia. Deus está lhe dando a oportunidade de ver um milagre. Deus está colocando diante de você um escape, um livramento. Em vez de perder tudo, você pode ganhar tudo. Mas não é de braços cruzados, não é esperando. Tem que ter alguém, tem que ter concordância, e não é só para orar não, é para pôr a mão na massa. O escudeiro foi matando. Ah, pastor, eu vou lá na igreja, lá o senhor faz uma oração, depois nunca mais eu vou ver o senhor na minha vida. Não, irmão, essa concordância tem que andar junto com você. Essa pessoa tem que estar do seu lado. Eu penso que você entendeu isso. Eu vou fazer uma oferta para o meu Deus. Eu vou fazer uma oferta de amor. Muitas pessoas estão fazendo as suas ofertas pela internet. Algumas pessoas estão vindo nos cultos e colocando suas semeaduras. Para este ano ainda, muito, mas muito pode ser plantado para ser colhido. A minha fé é esta: eu vou semear enquanto eu tiver oportunidade. Eu vou semear enquanto me foi dada a oportunidade. Eu não vou vacilar. Eu não vou olhar para o vento, porque quem olha para o vento não semeia. Quem olha para a nuvem não colhe. Deus
eu consagro dízimos, eu consagro ofertas, eu consagro, Senhor Deus, entendendo que é o Senhor que multiplica a 30, 60 e a 100 vezes mais tudo que é semeado. Senhor Deus, se alguma coisa para este ano ainda pode ser colhida, eu também quero. A minha oportunidade de semeadura eu não perco, mas a minha oportunidade de colheita eu também não nego. Se tem algo, Senhor Deus, para chegar às minhas mãos esse ano ainda, que me alegre, que me abençoe, que me supra. Deus, eu coloco diante do Senhor a disposição em receber, em tempo oportuno, a sobeja, o melhor dessa terra, a doçura, a gordura, a multiplicação, para a glória do Teu nome, Deus. Eu libero essa palavra sobre a Tua igreja, aqueles que creem num Deus que chega, nem antes nem depois, o Deus da provisão, que chega no momento oportuno, com multiplicação, com gordura, com doçura, suprindo, provendo, abençoando, multiplicando, esse ano ainda, Pai, em 2020, para a glória do Teu nome, Deus, que a Tua igreja testemunhe, Pai, a conclusão do bom negócio, que a Tua igreja, Senhor Deus, testemunhe o recurso que foi liberado do banco, o recurso que foi liberado da causa da justiça, o recurso que foi liberado através de heranças, escrituras, o recurso que foi liberado, que estava retido e impedido de chegar na mão do Teu servo, da Tua serva, que ele se aperceba de que de forma sobrenatural o Senhor fez o recurso chegar nas mãos dele, a provisão na mão dele, na casa dele, na empresa dele, nos negócios dele, Pai, a casa própria, o carro, Senhor Deus, chegando na garagem, a moto, o terreno, a compra, Senhor Deus, da passagem aérea, das férias, da viagem. Ah, Senhor Deus, concluindo todas as coisas esse ano ainda, dando, Senhor Deus, para a glória do Teu nome, a provisão esse ano ainda, antecipando, Senhor Deus, essa colheita, para a glória do Teu nome, para esse ano ainda. Deus, nós estamos direcionados, quando temos concordância, quando temos um voto diante do Senhor, uma prova de fé sendo mostrada, então nós avançamos sem medo, porque certamente o Senhor nos entregou a vitória. Mas quando não temos concordância, não nos atrevemos. Quando não vemos o cumprimento do voto, não damos passo nenhum de fé. É uma dependência total da Tua palavra. Hoje o Senhor nos deu direções específicas. Hoje o Senhor nos mostrou o que fazer, como fazer, e nós não vamos nos mover se não for desta forma, até porque se for de outra, o Senhor não tem compromisso nenhum, o Senhor tem compromisso só com a Tua palavra. Deus, eu estou abençoando a Tua igreja desta forma, eu estou abençoando a Tua igreja com esta palavra, eu estou abençoando a Tua igreja, Senhor Deus, com esta fé de provisão para esse tempo oportuno. E Evareja, Adonai, veis mereja, e Aera Adonai, panavileja, vei runeja, e Sá Adonai, panavileja, veia, assembleja, Shalom de Yeshua Hamashia, o Cristo Messias, a bênção do Deus que não tarda, que não falha, que é socorro presente no dia da angústia, o Deus que hoje falou através da Sua palavra, o Deus que está guiando esta igreja. Abençoados, abençoados e abençoados em nome de Jesus.